tornou-se Ramá. Irmãos, eu gosto muito de Davi porque Davi é as duas partes mais difíceis dentro de uma igreja. O rei, o pastor, que cuida, e também foi músico. Mas, para ser os dois, para aplicar os dois, ele teve que ser ungido. Então, todo o ministério de Davi veio antes com unção de Deus na vida dele. É o que a orquestra está fazendo hoje. Recebendo a unção de Deus através de você, através do pastor. E a partir de hoje, vai expulsar, curar, evangelizar, adorar o Senhor. Davi era rei, passou o tempo em seus erros, mas dizem os historiadores bíblicos que mesmo naqueles períodos de tribulação, ele pegava sua harpa, não esquecia que era músico e tocava. Em momentos de festividade, ele tocava. Não era porque era rei, não deixou de tocar. Então, aqui tem muitos irmãos, um pouco diferente das orquestras que eu trabalho, aqui tem muitos irmãos que trabalham, já tem uma vida já pronta, que não tinha necessidade de entrar mais no desafio. Deus já tinha dado trabalho para eles. Mas Deus não. Vou dar mais um. Colocou no coração essas bênçãos que nós temos. Eu queria agradecer ao apóstolo Cláudio pela oportunidade, mesmo eu sendo do outro ministério, me acolheu, me abraçou. Toda a solicitação que a gente pediu para ele, ele nos atendeu ao que pôde. E foi muito bom o seu apoio. Teve as primeiras aulas aqui, os 13 meses conosco, para nos conhecer, foi muito bom. Eu queria agradecer ao Daniel, que foi o nosso elo de ligação com o pastor, e foi o nosso coordenador, com ele, com o Valdir, que trabalha impecável. Melhor assim, organização perfeita. Trabalha com muitas pessoas e às vezes não vai. E aqui foi. Agradecer a toda a orquestra pelo ter levantado assim, um ano e pouco. Agradecer a todos. Nós estávamos fazendo uma pequena votação se o pai do Cléber chorava ou não chorava. Vamos até falar do culto, ver se os pais vão chorar. E quero agradecer a toda a igreja, aos familiares, amigos. Os familiares, como o Daniel falou, às vezes no individual a gente não vê a produtividade, o crescimento. Só que, quando eu falei para o pastor, eu não monto um músico, a gente monta uma orquestra. Porque a gente não monta uma igreja, a gente monta uma pessoa, é a igreja. Tem o corpo, cada um faz uma partezinha e vai ajudando. E a orquestra é assim. Cada um vai fazer uma partezinha e vai ajudando. Quero agradecer a minha esposa, que me ajudou muito esse ano. Agora no final a gente está passando por um problema com a minha sogra, está com problema de saúde, até peço oração. Mas que me ajudou, ajuda em todas as orquestras. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado pela vida do Jackson, pela vida da sua esposa, pela vida de cada um dos irmãos. Eles até, vou me retratar, irmão Jackson, eles me deram uma gravata para me botar junto. Eu disse assim, não estou acostumado, estou acostumado com uma preta do dia do batismo, essa eu coloco. Mas me perdoe por não ter colocado, eu botei uma amarelinha para não ficar muito diferente. Conjunto que está conosco de Caxias do Sul.
adaptação para orquestra e um trecho do hino Vem Sempre Vem Jesus. Ouviremos pela orquestra o hino Breve Virá. Permaneçam firmes para todo sempre, que são feitos em verdade e retidão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morreremos com ele, também com ele viveremos. Hino da harpa com adaptação para orquestra, número 107 e 545. Ouviremos pela orquestra o hino Firme porque ele vive. Glória a Deus.
orquestra, momentos também específicos para a vida do pastor Cláudio, do pastor, poder contar com esta ferramenta maravilhosa que é uma orquestra. Glorifico a Deus pela vida de cada visitante que está aqui. Nós vamos, meus irmãos, proceder no momento agora, que nós vamos ter que mexer um pouquinho com os irmãos ali da orquestra. Eu sei que é um grande grupo de irmãos, mas nós gostaríamos de orar por todos vocês. Eu sei que os irmãos do céu ali é difícil, mas os demais irmãos eu creio que vão descer aqui. Nós vamos pedir a primeira carreira aqui, se der para colar só a primeira carreira aqui para colocar os irmãos, e nós já oramos e depois volta tudo normal. Amém, meus irmãos? Só a primeira carreira aqui, só a primeira. Isso. Os irmãos componentes da orquestra, pode descer, vamos estar orando por vocês, neste momento específico, onde eu sei, toda a igreja vai orar por vocês. Eu sei que é difícil vocês ir locomover daí, mas não faz mal, tem um tempinho, tudo a gente se dá um jeito. Vamos fazer isso. As irmãs do céu, se quiserem permanecer ali, pode permanecer. Nós vamos orar por vocês ainda mesmo. E os que puderem vir com o instrumento na mão, vem com o instrumento na mão, não tem nenhum problema. Vamos, neste momento, específico, orar por todos os componentes desta orquestra que estão aqui, glorificando a Deus. Sua primeira apresentação, vou dizer, o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, este primeiro passo. Como disse o irmão, é um momento em que o sistema nervoso fica um pouco alterado e alguns erram o dedo da tecla. As irmãs ali do violino às vezes erram também. Mas é um momento, irmãos, que vai acostumando com o público, acostumando com o instrumento. E atento quando nós fizemos de coração para Deus. Coisa linda, os irmãos aqui descendo. Eu gostaria neste momento de convidar toda a igreja a estar em pé. E nós vamos orar, vamos abençoar a vida deles. É um privilégio, irmãos, para uma área, para uma igreja, contar com uma ferramenta como essa. É um privilégio muito grande. Eu sei que a igreja do Parobé está de parabéns por essa iniciativa, que teve de iniciar. Irmãos, é um trabalho árduo, um trabalho muito árduo. Isso, eu sei que dá trabalho, nós estamos também mexendo com uma orquestra ali em Porto Alegre, e é árduo, é difícil conseguir as pessoas certas para atender, para cumprir na íntegra as suas agendas como professor, é muito difícil. Mas Deus, Ele merece o nosso esforço. Como disse o irmão, aqui é difícil conseguir tempo para ajustar um grupo de 32 pessoas, tempo de trabalho, momento que todos possam estar juntos. É difícil. Mas vale a pena. É bom nós nos esforçarmos. Eu quero glorificar a Deus pela vida desses 32 irmãos que estão aqui. Então, eu sei que os irmãos vão abrir uma nova turma para que no mínimo 50 componentes esteja ativo. E eu sei que tem muitos irmãos que hoje estão, quem sabe, no banco dizendo: eu poderia estar lá. Eu tive a oportunidade de estar lá. Amém? Vamos orar? Levante as mãos para cá. Levante as mãos para cá. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Aleluia. Não permaneceu ninguém ali. Eu ia pedir para o pastor Cláudio orar para os que estavam ali em cima, não ficou ninguém. Vamos orar para os que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, meu Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, e tomar essa iniciativa, Senhor, de dedicar a sua vida na música, na oração. Pai, eu quero te glorificar pelos irmãos, professores, que dedicaram o seu tempo, simplesmente por uma visão, Senhor, de ver o teu nome ser glorificado, por toda essa
Bem, pode tornar para os vossos lugares, a igreja vai tomar o seu assento. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus neste momento? Um dos principais objetivos do aplauso é chamar a atenção. Se nós fizermos isso de forma humana, pessoal, nós chamaremos a atenção para nós. Mas se nós fizermos no Espírito, nós chamamos a atenção de Deus. É por isso que o salmista diz que a nossa adoração deve ser com todo tipo de instrumento e também com palmas. Eu glorifico a Deus por tudo. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos, pela obediência dos irmãos, em ter se disposto a carregar os instrumentos até aqui e volta. No final, os irmãos estarão adorando a Deus, a orquestra estará adorando a Deus com mais ou menos. Irmãos, eu quero glorificar a Deus pela vida do grupo Azaf, que está aqui, seu funcionamento da Caxias do Sul, e não sabia que era vocês que estão aqui, fiquei muito feliz em vê-los aqui. Eu acompanhei o grupo Azaf, eu creio que num período da história deles, e chegamos a Introcante. Eles eram dedos de Azaf, eu cortei os dedos, ficou só Azaf. Cortamos os dedos, ficou Azaf. E eles estão aqui, para mim sempre uma alegria quando eu os ouço. Quando eu ouço falar que eles estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, porque eu vou falar como um músico, mas eu também, por misericórdia de Deus, toco, canto. Eu sei a dificuldade que é ensaiar em dois. Eu e a Modeste cantamos. Nós cantamos já aproximadamente 22 ou 23 anos, cantamos juntos. Então, neste período de 23 anos, a gente começou a cantar, nós éramos noivo, nem era noivo ainda, era namorado, eu tenho 24 anos por aí. Né? E eu sei a dificuldade que é isso. Começava a ensaiar sempre. Quando chega a falha, o ser humano tem uma dificuldade muito grande com o não, né? A maior dificuldade do ser humano é entender o não. Eu me lembro que nós começávamos a cantar, e às vezes eu parava e a mulher dizia, não deu certo, vamos fazer de novo. Aí ela dizia, não vou cantar mais. Aí eu dizia, não, vamos cantar de novo. E nós íamos lutando, até que chegamos aqui, né? Adorando a Deus. Então, se em dois é difícil ensaiar, imagina ensaiar num grupo, imagina ensaiar numa orquestra. Né? Às vezes o líder vai ter que fazer uma vista grossa de alguém que não está bem no tom para não perder dele. Vocês sabiam que todo músico é emotivo? A música é uma arte, e ela é muita emoção, E todo músico é emotivo. Todo músico é emotivo. É por isso que é muito difícil ter um pastor músico. Porque, às vezes, na metade da estrada, da caminhada, as emoções dele falam muito alto. Eu estou falando com experiência própria. A coisa mais difícil é quando você aplica todo o teu coração para fazer um solo e o pastor olha para ti e diz, pá. Então o pastor não está certo. Estava atrapalhando só que ele jogou toda a emoção. Então esses não é muito difícil para a gente conciliar. Eu sofri muitos não no início, mas fui sempre dizendo sim para Deus, e fui ultrapassando barreiras, limites, até chegar aqui. Hoje estamos aqui, trabalho também com a música na sede, estamos ali ajudando os irmãos, e eu tenho visto o amor de Deus operando mais. Tenho visto Jesus curar através do louvor, Jesus libertar vidas, tenho visto Jesus fazendo muitas coisas maravilhosas através do louvor, porque isso é algo que agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Deus se agrada disso. A música é algo totalmente criado por Deus para glorificá-lo, para adorar a Ele. Então, por isso, entenda que o que a orquestra está fazendo aqui é esforçando-se para adorar a Deus. É certo, irmãos, é certo. Eu ministrei um seminário para músicos há poucos meses atrás e eu falei sobre isso. É certo que no decorrer dos anos, dos tempos, se perderam alguns princípios na vida de muitos.
mas sempre tem o remanescente. Sempre permanece o remanescente. A música foi instituída pela nação de Israel exclusivamente para adorar a Deus. Exclusivamente para adorar a Deus. Se você ler a história paralela, você vai ver que no tempo do reinado de Davi, no tempo do reinado de Salomão, havia turnos de músicos que de tempo em tempo iam para o templo. E eu pergunto a vocês, vocês acham que o templo estava lotado de pessoas? Às vezes não tinha ninguém no templo. E os músicos vinham, entravam no templo, tocavam um hino de adoração e voltavam para suas casas. Porque o objetivo era Deus. No decorrer do tempo se perdeu muito isso. Por quê? Porque eu entendo. Um dos maestros que a Bíblia nos mostra aqui, ele regeu uma orquestra de aproximadamente 4.000 componentes. Ele tinha o grande trabalho de ensaiar aquela orquestra e ir no templo apresentar